Continuando aqui na página 8, como é? É a continuação da entrevista. Como é? Era a história de um menino que os pais abandonaram ele. Aí ele encontrou uma casa que tinha uma mulher. Essa mulher gostava muito dele, só que a mulher abandonou ele também, porque não conseguia cuidar. Aí ele começou a morar sozinho e teve uma vida boa, só. Aí a entrevistadora fez a outra pergunta. Você se inspirou em algo, em alguma coisa, para escrever? Não, fui escrevendo. Tinha muitos erros, porque eu era muito pequeno. E ela perguntou novamente, que tipo de coisa que você gosta de ler? Eu gosto de mangá, história japonesa, tudo que é do Japão. E também ler história que vejo filme. Também gosto de quadrinho da Marvel. Meu irmão comprou um gibizinho do Homem-Aranha. Comprei um mangá do Nanatsu no Taizai. Eu gosto de ler bastante. Então deu para notar que ele gosta realmente de tudo do Japão, né? E ela fez outra pergunta. Quanto tempo você lê? Quando minha mãe compra um livro, eu passo o dia todo lendo. Fico só lendo. Você acha que ao ler, além de se divertir, você está fazendo alguma coisa bacana para a sua educação? Para a sua vida? E ele respondeu, sim, porque minha professora disse que se você ler, você escreve bem. Se você escreve bem, você fala. E se você fala bem, você já tem tudo. Porque você vai numa entrevista de emprego, não pode chegar. Aê, mano. Eles vão te tirar na hora de lá, né? Isso é verdade, né, gente? E agora, na página 9, no finalzinho da entrevista, a última pergunta. E você costuma acessar muito a internet? E ele respondeu, costumava, mas agora não acesso muito. Não tenho celular, eu perdi. Só tenho o do meu irmão. E essa entrevista foi publicada na Folha de São Paulo, no dia 12 de fevereiro de 2019. Legal, né? É uma entrevista, né? Onde a criança respondeu atentamente. E agora aqui, hora de explorar o texto. Lendo o jornal, Dulce percebeu que a entrevista, assim como a notícia e a reportagem, é um texto divulgado nos meios de comunicação, digitais ou impressos, por meio do qual podemos conhecer as opiniões de uma pessoa e ou outras informações sobre ela. Os meios de comunicação também são conhecidos pelo termo mídia. Vocês já ouviram falar em mídia, né? E agora vamos responder as questões. De acordo com o texto que você leu, letra A, quem foi a pessoa entrevistada? Aí vocês vão responder. Letra B, onde foi publicada a entrevista? Foi numa revista, foi no jornal, foi numa folha comum, foi onde? E o número 2. Dulce percebeu que logo abaixo do título é a primeira coisa, né, que vem no texto. Havia alguns parágrafos que apresentavam o entrevistado. Esse trecho do texto é chamado de introdução, certo? Localize e sublinhe a introdução da entrevista com o Matheus. Aí vocês vão lá no texto e vão sublinhar, tá? A introdução. A apresentação do entrevistado ao público, quando ele não é uma figura conhecida, uma figura muito famosa, né? É muito importante em uma entrevista.
Porque, na verdade, né, ele acaba sendo uma pessoa mais conhecida, né? Porque aí o público vai ler, né, sobre ele, né? Vai ouvir ou ouvir também, né? E já na página 10, temos os outros exercícios. Número 3. Dulce e Otávio ficaram impressionados ao conhecer os detalhes da vida de Mateus, revelados pelo início do texto. Então, bem lá no início do texto, vem a apresentação de Mateus, né? Vem dizendo sobre ele, certo? Se você fosse entrevistado por um jornal, como gostaria de ser apresentado? Modifique os 3 parágrafos iniciais do texto lido na seção Hora da Leitura, trocando as informações relacionadas a Mateus por outras que tenham a ver com você. Então, isso daí será feito no caderninho, tá? De português. Peguem o caderno, coloquem lá o cabeçalho, né? Tudo direitinho. E a data de hoje, tá bom? E aí vocês vão colocar a página 10 do Manual do Aluno, exercício número 3, tá? E aqui o número 4. Releia a introdução da entrevista e classifique as informações a seguir, como verdadeiro ou falso. Então aqui, o Mateus, ele já escreveu mais de 12 livros infantis? Isso foi verdade? Ele contou sobre isso? Aí você vai dizer se é verdade ou mentira, tá? O outro aqui, ó. O entrevistado é estudante e mora em uma ocupação na região de São Paulo. Ele disse isso? Aí você vai marcar sim ou não, tá? Ou melhor, verdadeiro ou falso. A introdução diz que Mateus quer ser escritor quando crescer? Então, bem no início do texto, ele está dizendo isso? Verdadeiro ou falso? Mateus tem 12 anos e já escreveu um livro. Verdadeiro ou falso? Marquem aí, tá? E já na questão número 5, após a introdução, né, aquela primeira parte do texto, as crianças notaram que o texto era formado por uma sequência de perguntas e respostas, né? Porque primeiro vem a introdução, vem a apresentação do entrevistado, né? E depois vem o entrevistador fazendo perguntas para a pessoa entrevistada, que no caso era o Mateus, né? Sabendo disso, faça o que se pede. Na letra A, de que forma essas partes estão diferenciadas no texto? Pinte a resposta correta. Então, a pergunta, quando o entrevistador faz, essa pergunta ela está escrita como? Com negrito ou sem negrito? Negrito é um tipo de realce utilizado para diferenciar certas partes de um texto das demais. Quer dizer que ela fica em destaque, né? Ela fica escura, tá? E sem negrito é normal, tá? Escrito normal ali com a cor do texto mesmo, igual de toda a parte do texto, tá? E como que ela tá lá? Pergunta. Ela tá escurinha, né? Ela tá forte, com a cor forte, ou ela tá normal, igual as demais palavras? Aí vocês vão sinalizar aí pintando a resposta certa. A mesma coisa na parte da resposta. Quando o Mateus responde, na parte onde está escrito a resposta do Mateus, está como? Está com um negrito ou sem negrito? Aí vocês vão sinalizar aí, tá bom? Na letra B, em uma entrevista, perguntas e respostas são ditas por pessoas diferentes, certo, né? Identifique a quem se refere cada uma delas, ligando os elementos abaixo. Então, quem faz a pergunta? É o entrevistado ou o entrevistador? Aí vocês vão ligar. E quem responde é quem? O entrevistado ou o entrevistador? E já na página 11, Otávio identificou-se com a entrevista de Mateus, porque também gosta muito de ler. Assinale com um X as preferências de leitura de Mateus. Então, Mateus gostava desse tipo de história? Que é ali, ó, em japonês, né? Lembra que ele disse que gostava, né? Mais
desses tipos de coisas, né? Ou será que ele gosta também de ler jornal? Ou ele gosta de livros? Esses livros de aventura aí, ó. Igual a esse livro aqui do Harry Potter, né? Ou então, aqui, ó, vários jogos, né? Vários livros também aqui do Batman, né? Tem vários aqui em quadrinhos. Ou receita. Aí vocês vão marcar aí as opções, tá? Porque tem mais de uma coisa aí que ele gosta, né? Já aqui no número 7, leia as alternativas abaixo e assinale com X aquela que apresenta a informação correta quanto ao tema da entrevista, tá? O que está relacionado lá na entrevista. Vamos marcar onde? A ocupação em que Mateus vive? Estava lá dizendo sobre isso. Como é a vida de um jovem escritor? Ou estava falando sobre os hábitos de leitura e escrita e sua importância para a vida. Aí vocês vão marcar, tá? Dona Olinda explicou aos netos que a entrevista, quando é registrada por escrito, ou seja, quando ela é impressa, né? Quando ela já está ali, ó, a pergunta já está ali escrita num papelzinho. E aí, a pessoa que é entrevistada, ela vai ler e vai responder também escrevendo, tá? Quando é registrada por escrito, mantém muitos elementos próprios da fala, porque a pessoa vai escrever conforme ela fala, né? Eles deixam o texto mais informal e fiel ao modo como cada um se expressa, né? Então, olha aqui o diálogo, ó. O irmão falou assim: Dulce, você reparou que tem até gíria nessa entrevista? Não é normal, né? É uma coisa informal. E aí ela perguntou: o que é gíria? E aí a dona Olinda respondeu: gíria é uma frase, expressão ou palavra usada por um determinado grupo de pessoas, que acaba se tornando popular e sendo incorporada ao vocabulário dela, né? Aí ele disse, Otávio falou: ela é muito observada na fala, mas temos de saber em que situações podemos utilizá-la. Isso é verdade, né? Tem pessoas que falam com aquela gíria. E aí, mano, né? Como mostrou lá na frente, em alguma parte aqui do manual do aluno. E aí a pessoa fala dessa forma. Será que fica legal ela responder assim uma entrevista? Né? Respondendo com esses tipos de palavras, né? Porque a gente costuma falar, né? Algumas gírias. Mas é legal colocar isso numa entrevista? Acho que não, né? Já aqui na página 12, exercício 8. Volte ao texto da seção Hora da Leitura e encontre nas respostas dadas por Mateus uma frase que pode ser classificada como gíria e sublinhe-a. Então, vocês vão lá e vão sublinhar essa frase, tá? Que pode ser identificada aí como gíria. No número 9, Otávio notou que outro trecho também retratou a forma como Mateus se expressou durante a entrevista. Veja, então temos essa frase, ó. Aí ele começou a morar sozinha e teve uma vida boa. Só. Vocês notam aí que existe um erro de concordância, né, nessa frase. Vocês lembram quando a tia fala: se falamos sobre o gênero masculino, então temos que colocar as palavras de acordo com o gênero masculino, né? E se estamos falando sobre o gênero feminino, temos que colocar as palavras de acordo com o gênero feminino. Então, tem que haver ali uma concordância, né? E nessa frase está mostrando aí uma palavrinha que não está em concordância com as demais palavras do texto, né? Então, aqui na letra A, uma palavra desse trecho não está empregada de forma correta. Circule-a.
Aí vocês vão encontrar e vão circular. Letra B. Qual deveria ter sido a palavra utilizada por Mateus, no lugar dessa palavra aí que está incorreta? Reescreva o trecho de forma a deixá-lo correto. Então, vocês vão reescrever esse trecho aí, tá? Mas aí com a forma correta. Na questão do número 10, Dona Olinda ficou muito feliz em ver que o jornal estava procurando ouvir as crianças e encantou-se com a opinião de Mateus sobre a importância da leitura. Releia a seguir. Você acha que, ao ler, além de se divertir, você está fazendo alguma coisa bacana para a sua educação, para a sua vida? Essa foi uma pergunta, né, do entrevistador para o Mateus, né? Então, o Mateus respondeu: sim, porque a minha professora disse que se você ler, você escreve bem. Se você escreve bem, você fala. E se você fala bem, você já tem tudo. Na sua opinião, o que Mateus quis dizer com você já tem tudo? Aí é uma resposta pessoal. E o número 11. Para que pudesse mostrar a entrevista de Mateus aos pais, Otávio decidiu anotar alguns dados para encontrá-la no site do jornal. Ajude-o completando o quadro a seguir com as informações pedidas. Então, ele anotou o nome do jornal. Qual era o nome do jornal? Aí vocês vão escrever aí ao lado. O título da entrevista. Qual o título? Autores. Quem foi que escreveu? Data da publicação da entrevista. E vocês vão localizar lá no texto e vão escrever aí, tá bom? Então, Tia Aline vai ficando por aqui. Eu vou deixar as páginas do caderno de atividades, tá? A página 2, a 3, que também é uma entrevista, tá? 4 e a 5, que vocês vão responder. A 6 e a 7. Tá? Para que vocês façam em casa. São exercícios bem parecidos com esses do manual do aluno, tá? Porque é uma entrevista e depois vocês vão responder, baseando-se nessa entrevista, tá? E no finalzinho é uma produção do texto, tá? Um beijinho no coração de vocês. Qualquer dúvida é só me chamar. Um beijo!